Olá, hoje vou ajudar-vos a resolver o grupo 6 da Prova Nacional de Física e Química A de 2013, primeira fase. De acordo com o enunciado deste problema, nós temos um balão cheio de ar, com alguns feijões no seu interior, que é largado do repouso e cai em direção à Terra sob a ação da gravidade. Depois há também um sistema de aquisição de dados que vai monitorizar a velocidade do balão e como resultado produziu esta figura, em que o eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical a velocidade do balão. O sistema de aquisição de dados fez leituras da velocidade de 0.1 em 0.1 segundos. Esta aqui, por exemplo, foi a primeira leitura. Esta foi a quarta. Esta foi a sexta. E esta foi a 18ª. E tudo isto aconteceu em menos de 2 segundos. Aqui do lado esquerdo temos o diagrama das velocidades do balão. Podemos desenhar aqui em baixo a Terra. E a posição mais alta neste diagrama corresponde ao ponto 1 do gráfico e também ao ponto 4, porque neste intervalo de tempo a velocidade do balão foi 0 e, portanto, o balão manteve-se em repouso. Aqui temos o ponto 6 e aqui temos o 18. As velocidades do balão em cada uma destas posições foram Vy igual a 0, em 1 e em 4. Vy igual a 1 metro por segundo em 6. E Vy igual a 1.7 metros por segundo no ponto 18. Este caso intermédio corresponde ao ponto 13 que podemos marcar aqui também na figura. Aqui está ele. E no qual a velocidade do balão também é Vy igual a 1.7 metros por segundo. Portanto, entre os pontos 13 e 18, o balão caiu em movimento retilíneo uniforme. Podemos marcar isso aqui na figura. Portanto, movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante de 1,7 metros por segundo, e esta velocidade é a velocidade máxima atingida pelo balão, portanto vamos lhe chamar mesmo Vmax, e é usualmente conhecida como velocidade terminal. A linha 1 diz o seguinte: considere o deslocamento do balão de massa 4,8 gramas no intervalo de tempo 1,3 a 1,7 segundos. Determine o trabalho realizado pelo peso do balão nesse deslocamento. Pede-nos ainda para apresentar todas as etapas da resolução. Portanto, a massa do balão mais os feijões é igual a 4,8 gramas. Para fazer as contas, temos de terem atenção e converter este valor para quilogramas. Temos massa igual a 4,8 vezes 10 a menos 3 kg. Depois é dito no enunciado para considerar o intervalo de tempo que vai de 1,3 a 1,7 segundos. Isto basicamente corresponde a esta zona a verde que podem ver aqui na figura, que tem uma duração ΔT igual a 0,4 segundos. O que é importante dizer aqui é que durante este intervalo de tempo a velocidade do balão foi praticamente constante, como podem ver aqui. E o valor dela foi 1,7 metros por segundo. O que isto quer dizer é que neste intervalo de tempo o balão caiu em direção à Terra em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a situação que nós temos pode ser representada desta maneira. Temos aqui a Terra. Temos aqui o balão no instante t igual a 1,3 segundos. O balão neste intervalo de tempo vai cair em direção à Terra por ação da gravidade e no instante t igual a 1,7 segundos o balão já vai estar um pouco mais perto da Terra. Vamos desenhá-lo aqui. Esta distância, que é a distância percorrida pelo balão
no intervalo de tempo ΔT, vamos chamar D, e este D, uma vez que o balão está em movimento retilíneo uniforme, é igual ao produto da velocidade Vmax pelo intervalo de tempo ΔT. Esta fórmula é válida no movimento retilíneo uniforme. Aquilo que nos estão a pedir para terminar nesta linha é o trabalho realizado pelo peso do balão neste deslocamento D aqui. Dizer o peso do balão, estamos a falar da força gravítica, Fg, que é um vetor constante que aponta sempre na direção da Terra e cujo módulo é dado por isto, Fg igual à massa do balão vezes a aceleração da gravidade, onde a aceleração da gravidade, de acordo com o formulário, é 10 metros por segundo ao quadrado. Em geral, o trabalho realizado por uma força constante é dado pelo produto de três quantidades. O trabalho é igual ao módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de alfa, em que alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Por exemplo, se tivermos o vetor de deslocamento nesta direção e a força nesta direção, este ângulo aqui é o ângulo alfa. No nosso caso particular, temos a força gravítica a apontar em direção à Terra, o vetor de deslocamento aponta na mesma direção, D, e portanto o ângulo entre a força gravítica e o vetor de deslocamento é, no nosso caso, alfa igual a 0 graus. Então, o trabalho realizado pelo peso é igual ao módulo da força gravítica vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de 0 graus, tendo em conta que o cosseno de 0 graus é igual a 1, isto dá Fg D. Portanto, tudo o que temos de fazer agora é calcular o módulo do deslocamento, o módulo da força gravítica, colocar os resultados aqui e determinar o trabalho realizado pelo peso do balão. Vamos usar a máquina de calcular para calcular o valor de D. Temos 1,7 vezes 0,4. Isto dá 0,68. Portanto, D igual a 0,68 metros. Para o módulo da força gravítica, podemos fazer a conta de cabeça, porque é só multiplicar a massa por 10 metros por segundo ao quadrado. E o resultado é 48 vezes 10 a menos 3 newtons, ou seja, Fg igual a 48 millinewtons. Finalmente, podemos usar estes dois valores que acabámos de calcular para terminar o trabalho realizado pelo peso. Então temos assim 48 vezes 10 levantado a menos 3 vezes 0,68 e o resultado é 0,03264, o que podemos escrever mais facilmente desta maneira, que é Wg igual a 32,64 milijoules. Em relação à linha 2, perguntam-nos o que acontece à energia do sistema balão mais terra no intervalo de tempo entre 0,4 e 1,7 segundos. Esse intervalo de tempo está marcado a verde na figura e as hipóteses que nos dão como possíveis respostas a esta pergunta são: diminuiu sempre, diminuiu e depois manteve-se constante, aumentou sempre, aumentou e depois manteve-se constante. O que nos estão aqui a perguntar é sobre a variação da energia mecânica num intervalo de tempo. Por exemplo, podemos começar com este aqui de duração ΔT e depois temos de inferir quais são as consequências de, se em vez deste intervalo, usarmos, por exemplo, este aqui. Como sabe, a variação da energia mecânica é igual à variação da energia potencial mais a variação da energia cinética do sistema balão mais terra. A energia potencial do sistema depende da altura do balão e é dada por esta expressão: energia potencial
igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do balão em relação ao nível de referência considerado. Quanto mais alto estiver o balão, maior é a sua energia potencial. Vamos aqui fazer um diagrama de forças do balão. Ora, temos aqui o balão. As forças que atuam no balão são a força gravítica, Fg, e a força resistiva, vamos chamar Fr, e que diz respeito à resistência oferecida pelo ar ao movimento do balão. Esta força aponta sempre no sentido contrário à velocidade do balão, Vy, e quanto maior for a velocidade do balão, maior será o módulo desta força. Portanto, se admitirmos que o balão cai de uma altura, podemos chamar D. Vamos também chamar a este ponto A e a este ponto B, em que a energia potencial no ponto A é maior que a energia potencial no ponto B. Porque no ponto A o balão está mais alto do que no ponto B. Então, a variação da energia potencial é igual à energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A, e é fácil verificar que o resultado é menos mgd. À parte do sinal menos, esta foi a expressão que obtivemos na linha anterior para o trabalho do peso do balão. E então podemos escrever que a variação da energia potencial do sistema balão mais terra é igual a menos o trabalho do peso do balão. Outra coisa que podemos fazer é relacionar também a variação da energia cinética com o trabalho do peso do balão. E para esse efeito vamos usar o teorema da energia cinética que está no formulário e que nos diz o seguinte: a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no balão, portanto, o trabalho do peso mais o trabalho da força resistiva é igual à variação da energia cinética do balão. E então, de acordo com esta expressão aqui, podemos somar este termo com este termo e o resultado é que a variação da energia mecânica do sistema balão mais terra é igual ao trabalho da força resistiva. Esta força é uma força não conservativa que aponta sempre no sentido contrário ao deslocamento. Portanto, vocês podem ver aqui a força está a apontar para cima, porque é contrária à velocidade. O vetor de deslocamento é este vetor aqui, okay? Vem desde A até B. Vou marcar aqui, vetor de deslocamento. E, portanto, este trabalho é um número negativo. Se calhar vale a pena referir que, como a prova tem um limite de tempo, e uma vez que não pedem para justificar o nosso raciocínio nesta linha, podíamos ter simplesmente partido deste resultado bem conhecido, que diz que a variação da energia mecânica de um sistema é igual ao trabalho realizado pelas forças exteriores. No nosso caso, a única força exterior a atuar no sistema é precisamente a resistência do ar e, portanto, nós podíamos muito bem ter começado este problema por escrever esta fórmula que aqui está. Finalmente, o que acabámos de provar foi que neste intervalo de tempo ΔT, a variação da energia cinética é menor que zero e, portanto, neste intervalo, a resposta seria diminuiu sempre. Mas se escolhêssemos qualquer outro intervalo dentro dos limites estipulados no enunciado, como por exemplo este intervalo aqui, íamos tirar as mesmas conclusões, porque as condições eram iguais e, portanto, podemos concluir que a resposta a esta pergunta é diminuiu sempre, é a resposta A. Falta apenas resolver a linha 3, diz assim: considere o Sol como nível de referência da energia potencial gravítica. Qual é o esboço do gráfico que pode representar a energia potencial gravítica do sistema balão mais terra em função da altura h em relação ao Sol? A resposta correta é a resposta D. Tendo o Sol como referência a altura h igual a zero, a energia potencial é dada pela expressão que vimos na linha anterior. Energia potencial igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Esta expressão corresponde a uma reta e, portanto, isso exclui as hipóteses A e B. E é uma reta que passa na origem, isto é, para h igual a 0 metros, a energia potencial é igual a 0 joules.
E isso exclui a hipótese C. Bons estudos e até à próxima.